Deputado Evair, eu começo pelo senhor primeiro com uma avaliação dos mais médicos e a necessidade de ampliar o atendimento a algumas comunidades do Brasil negligenciadas, eu diria. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Historicamente, realmente o Brasil, pela sua dimensão territorial, pelo tamanho, né, e pelas dificuldades do seu território, historicamente nós tivemos dificuldade realmente de levar atendimento de médicos aos rincões do nosso Brasil. O grande problema do Mais Médico no governo Lula e governo Dilma passado foi realmente o esquema que foi montado para repassar dinheiro para o governo de Cuba. Imagina que nós gastamos em torno de pouco mais de 7 bi, né, com o programa Mais Médico, e desses 7 bi, mais de 5 bi foram descaradamente repassados para o governo cubano. Você imagina que os médicos, os brasileiros, que embora tinha uma discussão inicial de contemplar os médicos brasileiros, percebe-se que pagava-se muito mal e foi feito assim uma prioridade para os médicos cubanos. Em raríssimas exceções, esse caso foi muito bem sucedido. Percebe-se que quando o governo Jair Bolsonaro, né, pega esse projeto e transforma no Médico pelo Brasil, né, deu uma cara de Brasil ao projeto. Primeiro, remunerando dignamente os médicos brasileiros, que saíram aí daquela miséria que recebiam para próximo de 15 mil reais. E teve esse reordenamento, né, passou também o processo de validação para realmente contemplar os brasileiros, para que pudesse levar um atendimento de qualidade, que não basta você levar o médico. Né? Nós temos inúmeras reclamações desse programa que se faz. O Brasil é carente de médico no interior, principalmente na nossa cidade, mas isso vai se fazendo, fortalecendo a ampliação da formação de médicos aqui no Brasil, de brasileiros, qualificando cada vez mais e fazendo um revalida do revalida, para que possamos permitir essa reintegração desses brasileiros que foram se formar no interior e remunerando muito bem esses médicos. E não se resumir basicamente nesse acordo inescrupuloso que foi feito, desse repasse de dinheiro para Cuba, que deixou realmente o Brasil exposto, que aquilo não funcionou. Então, é preciso levar médico para o interior, remunerar bem esses médicos e ter uma agência fiscalizadora e regularizadora, como o governo Jair Bolsonaro fez. Não pode deixar esses médicos soltos por aí, porque o resultado a gente sabe que produziu no governo passado. O deputado Evair, houve negligência do governo anterior em relação à população Yanomami? Se o deputado Kiko fala de um edital que já estava pronto, o que a gente viu agora foi uma crise humanitária gravíssima envolvendo os Yanomami. Primeiro, dizer que eu moro no interior do Brasil e convivo em municípios onde eu moro e na minha região, com a experiência cubana, que foi uma experiência amplamente reprovada para aquelas pessoas que foram atendidas na porta. Volto a dizer, foi um grande esquema de acordo para repassar dinheiro para o governo de Cuba. E o governo agora, o governo do Lula, querendo justificar, né, o fracasso que é o início do seu governo, está tentando fazer do Yanomami essa bandeira dele para poder tentar melhorar a sua imagem, do qual ele não vai conseguir. Claramente nós temos um problema ali de fronteira com a Venezuela, da ditadura do governo da Venezuela, do qual é apoiada pelo governo Lula. Não é um território brasileiro, ali é um território, nós temos a parte brasileira e claramente tem uma migração de indígenas venezuelanos que vieram para o Brasil para atendimento, portanto, chega a ser insanidade querer debitar a realidade na Yanomami na conta do governo Jair Bolsonaro, uma vez que é um problema histórico e o governo federal sabe das intervenções corretas e justas que foram feitas pelo governo Jair Bolsonaro. Portanto, o governo tenta fazer disso a cortina da fumaça, mentindo descaradamente, até porque ele tenta usar isso para acobertar algumas outras coisas. Fica nesse reforço. Mas, mais uma vez, o programa Médico pelo Brasil foi um sucesso. Ele teve uma ampliação sólida e orgânica de resultado efetivo, e não só números para poder mostrar de indicadores, portanto, levar soluções. E não o programa Mais Médico, deveria chamar Mais Saúde. O problema não é levar só o médico, é levar saúde.
E um governo que votou contra o novo marco do saneamento, impedindo que água tratada e esgoto tratado chegasse a todos os brasileiros, não tem nenhuma moral, vamos dizer assim, para poder falar de medicina, uma vez que cada R$1 investido em saneamento, ele é menos R$4 que você deixa de gastar em doença. Portanto, é levar mais saúde, não só o médico. O médico é a ponta de um problema. Nessa complexidade, o governo Jair Bolsonaro, nós fizemos o novo marco do saneamento, já investimos quase 80 bilhões de reais de dinheiro novo do privado no saneamento, e isso se somou às ações de médico pelo Brasil. É essa combinação de fatores que naturalmente permitiu que nós tivemos avanços importantes e significativos. Essa é a realidade do interior do Brasil, onde eu moro. Deputado Evair, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governo ainda não decidiu se a nova versão do Mais Médicos vai contemplar a participação de profissionais estrangeiros. Mas o exame Revalida, o programa de revalidação de diplomas de brasileiros formados no exterior, será retomado. O senhor concorda com a exigência, ou acha importante a exigência para que médicos formados fora do Brasil trabalhem aqui? Olha, eu acho que nós temos que realmente o Revalida, ele é um debate que está posto com a comunidade médica brasileira, está posto com a academia brasileira. Esse é um problema que está na nossa sala. Muitas famílias depositaram os sonhos dos seus filhos, né, fazendo um curso no exterior de medicina. Portanto, isso é um debate do Brasil. Acho que tem que debater dentro do parlamento, com a comunidade médica, comunidade acadêmica, porque é um problema que aflige hoje não só a questão de mais ou menos profissionais. Esse é um assunto delicado, que realmente estamos tratando disso há muito tempo, é um assunto que eu tenho estudado, ele muito próximo, tenho famílias e amigos que foram fazer medicina no exterior. Eu acho que esse tem que ser um tema realmente tratado com bastante grandeza, para que possamos dar oportunidade, né, para que esses brasileiros que foram cursar medicina no exterior façam um bom revalida, né, uma boa escola de referência, se for preciso faça até aí algo mais, né, para poder fazer os testes com a academia brasileira, com a medicina brasileira, para que possam ser inseridos com dignidade no mercado. E naturalmente possamos manter, inclusive, uma meta nossa, possamos manter a esses médicos, né, o valor de mais de R$15 mil aí que era pago pelo governo Jair Bolsonaro. Isso é um problema que está posto. Quanto aos cubanos, tem que fazer essa discussão, porque realmente Cuba não tem o processo de formação brasileira, a academia cubana é muito diferente da academia brasileira, e não é só questão política e estratégica, é questão técnica, questão do idioma é um complicador, a questão médica é delicada, nós temos assim, para ser validado. Então, eu acho que o que está posto hoje, o histórico no passado, o governo Dilma disse que não ia trazer médicos de fora, a prioridade seria dada aos brasileiros, e não foi isso que aconteceu, né? Teve uma facilitação para os médicos cubanos e um incentivo, inclusive, mas é um acordo político ideológico que nós já debatemos sobre ele, e acho que vale realmente depositar força e concentração nesse debate do Revalida, desses mais de 15 mil brasileiros que estão aí aguardando essa oportunidade ou essa definição, e acho justo realmente que a Casa Civil possa dar grandeza e importância a esse tema. Obrigada aos dois deputados que travaram aqui um debate importante para a nossa sociedade.